Olá, seja bem-vindo à Estereoscopia BR. Vamos à sequência nos podcasts com a OPMX. Se o médico carioca que não conhece a OPMX, ele vai saber agora. Sabe aquela moça simpática, colorida, andando pelo hospital com um sorriso no rosto? Então você conhece a OPMX. É isso, Duda? Isso aí. Temos a Duda, Dayana e a Olivia aqui. A Duda e a Olivia são as donas aqui da OPMX, as responsáveis, sempre com um sorriso no rosto. E a Dayana aqui é a nossa amiga de... Eu ia falar de longa data, de curta data, que... Tá? Ela foi uma convidada da OPMX para vir falar. Ela tem uma grande experiência com laparoscopia e esteroscopia e elas convidaram para ela passar, porque nada melhor do que quem usa todo dia, Com certeza. para vir falar um pouquinho. E eu já vou mostrar aqui, vou chamar a Olivia, tá? A Olivia que orgulho do pai, que está lá de longe torcendo, que está sempre apoiando a empresa delas, para contar um pouquinho da OPMX. Sim, muito obrigada pelo convite para participar desse evento, que a gente tem muito prazer em fazer parte desde o primeiro. A OPMX é uma empresa familiar especializada em esteroscopia. Então, por isso, a gente fica tão feliz em participar do Esterotalks. Então, a gente veio aqui hoje só falar um pouco dos nossos materiais e dar a oportunidade de outras pessoas também conhecerem nosso trabalho e nossos materiais. E uma coisa que vale ressaltar, que você brincou falando que conhecem a gente pelo sorriso e nananã, e porque a gente convidou a Dayana, que para além disso também conhecem a gente pela qualidade do material, exclusividade do material, a nossa pontualidade, a nossa equipe, um beijo para a equipe, tanto os nossos motoristas, quanto as nossas meninas, as meninas da equipe interna, é um grande organismo vivo que caminha junto, e eu acho que é por isso que conhecem a gente, né? Às vezes acaba que a gente fica sendo a cara, mas tem muita gente por trás, e é uma equipe muito preparada. E a coisa que a gente mais escutamos essa semana, inclusive, várias vezes, né? Sobre a nossa pontualidade e sobre como o atendimento é premium por conta das meninas, que até uma coisa assim, só para acrescentar antes da gente falar disso do atendimento, que é uma coisa que falam muito, a gente valoriza muito o treinamento. Então, o treinamento passa pela gente primeiro, e aí tem a coisa do sorriso, da simpatia, e elas reproduzem. Então, é toda uma empresa alegre, feliz e sorridente no hospital. Para ver que não é simples, né? Não, nada é simples. Só fazer uma coisinha só. Explica que tipo de serviço que você presta. Então, como a Olivia falou, nós somos especializados em esteroscopia. E dentro do hospital, a gente tem vários tamanhos, né? Então, a gente consegue atender vários casos. E hoje, com a Dayana, inclusive, a gente vai focar no eletrodo de 19, que a gente costuma falar que ele é coringa. Porque tem o mini, que aí tem, dentro da família, né? Tem o mini, esse intermediário, que eu tenha conhecimento, só a gente que trabalha, e o grande. E nesse mini ainda tem um outro que é um pouco menor, o de 17, o eletrodo 19 e o de 24. O que a gente costuma falar é que dentro dessa família mini tem o coringa, que até quando a gente fala isso, os médicos adoram, que é o que não te deixa ser pego desprevenido. Você consegue resolver qualquer coisa com ele quando se apresenta uma coisa que você não espera pelo exame, ou quando o exame é de um colega e chega na hora você descobre um mioma grande, um pólipo grande e você está com um ressecto pequeno. E aí é muito desagradável, às vezes, ou ter que remarcar a cirurgia ou fazer uma cirurgia que não tirou a peça toda para marcar de novo e expor a paciente novamente. Então, o coringa, pra gente aqui, né, Dayana, é o carro-chefe. Dayana pode falar mais do que eu, que ela adora o de 19. Não, eu quero só voltar um pouquinho as meninas do OPMX, que vão além das duas. Então, a equipe da OPMX realmente é uma equipe muito, muito bacana. Assim, eu trabalho com eles há muitos anos, trabalho com outras empresas também, mas com a OPMX eu trabalho há uns 8 anos, Thiago. E o que eu tenho a ressaltar? O material é de excelente qualidade. Material fabricado no Brasil, então é nosso, é brasileiro, e com uma qualidade excelente. Assim, não tenho... Hoje em dia, é a minha alça preferida. E eu trabalho com a alça de 19 há uns 8 anos, mais ou menos. Eu comecei a usar a 19 um pouco tímida, usava mais a de 24, porque eu era habituada com a de 24. Aí, da de 24, eu fui passando para 19, porque eu vi as vantagens. E hoje eu consigo resolver tudo. Mioma grande, mioma pequeno, pólipo grande, pólipo pequeno, tudo com a de 19. Eu consigo fazer um procedimento dilatando até 7, 8,
Eu, particularmente, prefiro dilatar até 8, porque eu tenho mais agilidade para entrar e sair da cavidade, né? Para tirar o material. Mas com 7 a gente consegue entrar e atualmente a gente consegue resolver tudo com a de 19. Eu não preciso dilatar até 10, tenho menos laceração de colo, tenho menos problema na laceração, porque eu faço muita paciente já com mais idade. E então eu tinha essa dificuldade de chegar ao 10. Estou A muito 8 e a satisfeito com a 9 são 19. nossos terror, né? É o A terror. 9 é uma maldição. A 9 às vezes passa 9,5 e não Parece que passa ela, 9. exatamente, parece que não vai nunca. Então eu tinha problemas com as pacientes com pesquisa de infertilidade, que eu acabava dilatando muito esse colo e às vezes fica um pouco incompetente. E as em menopausa, que lacerava o colo, tinha uma chance maior de laceração. E aí aos pouquinhos eu fui substituindo assim meio sem perceber do 24 para o 19. Na hora que Hoje eu não viu, faço mais pedido do 19, mesmo quando seja um mioma grande, tá? Porque mesmo com a 24, muitas vezes, você sabe, tem que fazer em 2 tempos, né? Isso a gente sabe. E eu consigo resolver muito bem com a 19. Às vezes, claro, preciso fazer em 2 tempos, como faria com a de 24. Mas eu consigo resolver tudo com a de 19. Uso pouco a 17, né? Eu tenho um pouco... Eu acho que é coisa de hábito mesmo, né? você tem a rotina na mão. Exatamente. A 17 eu uso mais é a Collins, para quando tem algum septo ou subsepto. Então, a 19 não, a 17 eu uso mais para isso. Mas para pólipo, mioma, basicamente a 19. E é uma diferença tão pequena da dilatação, né? Assim, quando você olha olho nu, parece que a diferença da alça é muito menor. Mas dentro da cavidade, quando você vê, a área de corte é muito maior. Que aí diminui o tempo cirúrgico, Sim. além da questão do colo. Então, facilita tudo. Se você for pego de surpresa, você consegue resolver com o que você tem. Não precisou dilatar muito a paciente, se for uma paciente que está investigando infertilidade, ou o que quer que seja, ou menopausada. E ainda consegue resolver tendo uma área de corte maior com uma dilatação pequena. É o melhor dos mundos. É que você falou de tempo, né? Às vezes a gente demora, sei lá, 30, 40 segundos para tirar o pólipo e demora 20, 30 minutos para dilatar, né? Então, às vezes quando a não vela tem que 7 para suturar. 7,5 para 8. Ah, não, sem contar a complicação. Sem falar na sutura Aí do mais meia colo. hora segurando o tampãozinho, mais não sei o que, rafia. Realmente, isso aí é ter a possibilidade de ter uma opção. Tem a vantagem de ser bipolar, Sim. que nos dá mais segurança. Eu acho que o grande, assim, o que eu fico muito orgulhosa de usar 19 é que ela é nossa, sabe? Feita no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, que assim, a empresa, né? Eu não sou patrocinada pela empresa, então eu não ganho, não tô Sul ganhando. Medical, Tobias, não um beijo pra tô- você, obrigada por tudo. Preço médico, por favor, desculpa. Mas, assim, uma qualidade que eu acho que a gente tem que valorizar. A qualidade técnica de um produto nosso. Vocês conseguem dar o feedback? Isso pra que eu ia eles, falar do agora. material? Outra coisa que é muito importante, além de ser nacional, ter essa coisa da gente conseguir fazer isso no Brasil, é você ter acesso a qualquer feedback, diferente. qualquer coisa que saia. E o Tobias é uma pessoa muito acessível, ele é muito engajado em tudo que ele faz, ele participa de todas as etapas. Então, se eu ligar agora, ele vai atender, eu vou falar, aconteceu isso, não, será que a gente pode resolver tal coisa? Duda, peraí que eu vou falar com o pessoal da fábrica. Então, o tempo inteiro a gente tem um diálogo, o tempo inteiro. Não existe essa distância. E poucas vezes a gente, na verdade, precisa falar alguma coisa sobre material, porque realmente o material deles tem muita qualidade. Ele ficou durante anos fazendo essa pesquisa. Até no outro eu falei, né, quem participou do outro, que foi um projeto que a gente ajudou a validar, que começou numa conversa no táxi, ali no Rio de Janeiro. Cara, você tem que fazer isso, porque ele já fazia outras coisas. E aí ele iniciou o trabalho de pesquisa e a gente de lá fez a validação do produto com ele para fazer todos os ajustes para hoje ser esse sucesso que é. Que no Rio de Janeiro, assim... Não vou ser pretensiosa, mas a gente acabou se tornando referência, pelo menos dentro da estereoscopia. Por conta da qualidade do material. E aí, como eu falei antes, a qualidade do atendimento, a agilidade da logística, que também a gente não pode esquecer dos nossos motoristas, equipe interna. Então, tudo isso se somou a um material de extrema qualidade. Então, foi o que eu falei, é tipo um organismo vivo e tem um ciclo fechado. Outra coisa que falaram já do seu material e tal é a manutenção dele. Tá? Porque você falou de qualidade, tem muito material que tem ótima qualidade, mas depende de quem fica com esse material, em 1, 2 semanas... O material acaba. O material de qualidade... tudo, né? Você não tem sim. uma manutenção. E já elogiaram de pessoas que usaram seu material e passaram para mim, que ele tem uma manutenção... Você quer falar uma coisa? Posso falar.
Manutenção preventiva é uma coisa muito Isso. importante pra gente. E, para além disso, eu acho que o que faz ter o médico elogiar e sempre o material tá perfeito na hora da cirurgia é que a gente faz toda uma observação dele antes de sair. A gente monta, a gente olha a ótica, a gente verifica as biquinhas, verifica tudo. Ele só sai se ele tiver 100%. Se achar que tá um pouco empenado, que alguma coisa... Manutenção preventiva, ele já tá precisando. Então, tem essa... Como se fosse um controle de qualidade nosso. Perfeito. E também, se for vai que foi pra cirurgia, na CME, ficou mais empenado ou qualquer coisa. Qualquer coisa que o médico fala, aquele material já saiu da rua. Nunca um médico vai falar 2 vezes sobre a mesma coisa. Porque, por exemplo, o cabo. Eu não tenho controle da vida útil do cabo. Pode ser que um dia ele pare de funcionar e aí eu tenho que ter um reserva. E o Resect é a mesma coisa. Ele podia estar perfeito ontem e amanhã aconteceu alguma coisa do uso. Falou qualquer coisa, vai para assistência técnica. Então, dificilmente acontece da gente ter alguma questão técnica na hora do procedimento. Porque aí, para além disso, entra o técnico que faz assistência pra gente. A gente tem 2 assistências. Uma que é para coisas mais rápidas de lubrificação e tal, e a própria fábrica. Porque eles ainda conseguiram concentrar a assistência técnica. Então, tudo que a gente manda ainda é reparado com o material original. Então, é perfeito, não tem como dar problema. Se você Melhor dos mundos, lubrifica, cuida, passa por uma qualidade antes de ir pra rua e você tem assistência com a fábrica, não tem como dar errado Tá resolvido. a questão do material. É cuidado, né? Tudo que a gente cuida dura. É isso, E ainda entra a parte do nosso cuidado pessoal, porque eu gosto de olhar os ressectos, então eu olho à noite, porque a Olivia, como começa muito cedo e acaba muito tarde, a gente tem um combinado. A Olivia abre e eu fecho. Então, toda vez que eu fecho a empresa, eu olho todas as coisas, eu conto. Então, eu acho que essa energia que a gente coloca também contribui para o resultado, né? Todos os Com ressectos são certeza, que importantes. É o mesmo cuidado de quando eu tinha um e agora que eu tenho um monte. Então, a gente tem esse amor pelas coisas, que eu acho que é muito importante, pelo trabalho, pelo que a gente está fazendo, também de se preocupar com a paciente. Eu penso na paciente quando eu mando o ressecto perfeito. Porque tem que estar tudo certinho para ela, tem que estar tudo certinho para o médico também, que é o cliente, para não ser pego de surpresa. Então, a gente se preocupa com todo mundo. Não só eu, todo mundo. É a filosofia da empresa. Perfeito. É o resultado final, né? No final, tudo que faz, o objetivo final é resolver o problema da paciente de maneira eficaz e segura, né? E a cultura da empresa mesmo, a questão da preocupação com a paciente, que muitas vezes a gente atende emergência sem nem saber se vai receber. Porque tem uma paciente que está com sangramento, está acontecendo alguma coisa, ligam, todo mundo já sabe que é para parar tudo, para ver o motorista de onde que está onde, quem vai chegar mais rápido para resolver para a paciente. Então, é muito legal. Eu, particularmente, tenho muito orgulho do meu trabalho, da empresa, das pessoas que trabalham comigo, dos nossos clientes. Por isso que eu fico muito feliz de ficar falando da gente. Não, é legal. E assim, da outra vez você também trouxe uma colega, né? Isso é Foi. importante, a gente ficar pegando, na verdade, a opinião deles e assim... Ela sempre vem com um sorriso no rosto, falando bem, percebe que existe uma ligação além do toma seu material, aqui e tal. Isso é gostoso, torna mais prazeroso, torna melhor o ambiente de trabalho. Pô. É porque é o dia a dia, né? É o dia a E dia. o que o médico quer? Eu, pelo menos, é o que eu quero e eu imagino que todos os meus colegas queiram. Chegar no hospital, a paciente está internada, de preferência já internada, entra em sala, o material tá ok. Eu não preciso me preocupar se tem ressectoscópio, se não tem, se a alça chegou, se a alça não chegou, que a representante não veio, que o material não tá estéril. Isso que a gente não quer. A gente quer chegar lá e fazer. Se o ressecto não vai quebrar no meio da cirurgia. Exatamente. Às vezes Se veio a acontece. ótica certa pro Né? aparelho. Às vezes acontece. Mas tem a reposição imediata, em sala, né? Então, tem como a gente resolver isso. Pô, Eu acho que é o que todo mundo quer. É chegar e fazer. Poder focar na paciente. Poder focar né? na Focar na paciente. Tu vai lá para fazer o coisas. procedimento, sem ter E preocupações. isso é uma das coisas que a gente além. fala no treinamento, né? Sim. Que todo mundo tá ali pela paciente. Então, assim, dependendo da situação, é pra você ficar ali dando suporte, mas ficar também um pouco invisível, de cantinho, pra não atrapalhar o procedimento, ajudar no que precisa, ser prestativa. Tudo isso faz parte do treinamento. Nada é por acaso, né? Mas eu posso fazer um comentário? Tem que mandar um beijinho pra Flavinha, né? Ah, é Ela vai verdade. Vai ficar toda feliz. A Flavinha é uma das funcionárias dela, que eu gosto muito, como as outras também. Mas é quem trabalha assim, há mais tempo comigo. Mais com a doutora Dayana. protegida. Não, é Todo mundo porque tem que ser ninguém quer me protegido. atender, na verdade, entendeu? Ah, mentira. todo Ela mundo foi a quer. coitada que quis ir. Todo mundo gosta, mas assim, eu que faço a seleção de quem vai pra onde.
Primeiro eu penso em região onde cada uma mora e tal, que vai chegar melhor. Penso também no perfil do médico. Tem médicos que eu sei que tem uma identificação maior com quem atende, como a doutora Dayana, que eu sei que tem uma identificação com a Flávia. Então, a gente vai vendo para ficar, como você E disse. a Flávia com a Dayana. Então, Para ficar melhor para todo mundo, né? Mas outras pessoas também Mas atendem. quem me doutora Dayana atendem, me adora. atendem muito bem. Linex também. Vou ter que falar todo mundo. Mas isso é legal para ver que Linex, assim, não é A só a Ju, o materialzinho, né? a Não é Ju- só a Ju me o atende muito material bem e também. acabou. Tudo. Tem Beijinho muita pra Ju coisa, também, né? Muita tá? coisa, tudo pensado à noite. É muita coisa. Mas é isso, a gente adora. Vamos passar a É apresentação uma grande de vocês? emoção. Pode passar, é porque eu achei que estivesse passando até. Não, a Onde é gente que eu coloquei coloca o lá e a controle? gente vai, Tá Vai aqui. comentando. a gente vai seguindo. Mais um roteiro. A gente fez mais esse guia, assim, pra gente não se perder aqui. Mas eu acho que mais legal do que só ser um roteiro é que agora a gente tem imagem. Então Agora a gente a tá gente falando tem da imagem. alça de 19. Não, isso aí. Pô, agora você deu E cara. como a Duda falou, existem muitas coisas novas no mercado, muitas coisas boas, muita tecnologia nova, muita coisa excelente, que realmente assim, vale a pena usar. A gente está falando da 19, que é um clássico, né? Assim, em qualquer lugar onde se faz esteroscopia, a pessoa começa no ressectoscópio. Começa com a diagnóstica e depois vai para o ressectoscópio. Não vai para o laser direto, não vai para outra tecnologia direta. É atemporal, né? A gente precisa ter o domínio da alça se você quiser fazer cirurgia esteroscópica. E tem vários casos que vão acabar na alça, né? Sim, que vão acabar na alça. Mas é passo a passo. A gente começa pela diagnóstica, pelo menos na minha época era assim, Tiago. Você começa pela diagnóstica, da diagnóstica você pega a mão, aí você vai para a cirúrgica, Isso, vai para a alça, e depois que você vai para as tecnologias mais avançadas. Até porque são mais caras e às vezes é de difícil acesso. o ideal é você ter, na verdade, acesso a todas as Todas, tecnologias e e ter também escolher. o conhecimento de todas. Exatamente. Tá? Então, De poder escolher, né? sim. De acordo com o caso. E tem alça, tem Porque os modelos. Tem... essa linha que a gente vende dos eletrodos é a SVAT. Que aí são 3 tamanhos, como a gente falou, e tem as 3 famílias, né? Que aí, não, são as 3 famílias, são os 3 tamanhos e tem os 3 tipos, que aí é alço, roller e Collins. Tá. O roller tem usado menos, né? Só mais para ablação, com uma paciente que já é mais velha, não quer engravidar, né? A Dayana vai saber falar melhor do que eu. E a de Collins, que você falou até que usa mais a de 17, né? Eu prefiro a de 17. Que acaba que com septo não precisa dilatar Apesar tanto. que 7,5 de dilatação para passar, para fazer septo é tranquilo. O grande problema acho que é passar até A de 9, 10. 9,5. E aí fica... Mas como o septo a gente faz em quem quer engravidar, eu tenho dado preferência para de 17. Mas para mioma e pólipo é 19. Assim, o meu dia a dia é 19. Ali, ó, que eu falei da família SVAT. E que aí tem esses 3 tamanhos, né? E como a gente ia falar da de 19, eu coloquei só a 19, que era o tema. Que isso era mais um roteiro pra gente. Sim. Mas nos 3 tamanhos a gente tem os 3 tipos de Os 3 eletrodo. tipos, isso. E aí, falando isso dos clássicos nunca morrem. E o que a gente também começou dizendo sobre essa questão de existir um intermediário, que é um coringa, entre o menor e o maior. Do coringa, de existir entre o maior e o menor, um que consegue resolver tudo, que a gente botou aqui é abraçar o mundo com 2 camisas. Que a Dayana também já falou. E aqui os benefícios, que eu acho que a Dayana pode até falar melhor do que eu, que é o que ela passa no dia a dia, né? Foi o que eu conversei com o Tiago. A gente tem a vantagem de dilatar menos. Sim. Com isso, eu tenho menor tempo cirúrgico, porque muitas vezes a gente leva muito mais tempo para dilatar do que para tirar a patologia. Menos laceração de colo. Então, eu acabo tendo um procedimento um pouquinho mais rápido. E não dilato tanto esse colo. Falso trajeto, tudo, tudo isso. Quanto tudo. menos as cegas também você faz, também menos... E isso da área de corte, que tá ali no início, porque você pode, como a gente falou do mini, né? Que a gente também trabalha, você pode ter uma pouca dilatação com mini. Mas se for uma peça maior, você vai ter que ficar fatiando, até você tirar tudo. Então, que é a coisa da surpresa. Foi surpreendido, tá com ressecto pequeno, é um colo ruim, você não pediria o maior de qualquer forma, mas vai ter que ficar fatiando, aumentar o tempo cirúrgico. Não precisa, porque você tem o 19, que é um coringa que vai resolver. Você ganha Assim, tempo nos 2 lados, no Rio- e depois. No Rio, quando eu converso com os meus colegas, a maioria tem usado o 19. 19. Ou 17 ou 19. O 24 está um pouquinho... assim, ficou um pouquinho de lado. Mas por essas realmente, que é facilidades. maior procura, não faz tanto sentido, porque às vezes é uma passada a Sim, mais que você sim, vai fazer. acabou. É Acabou a porque cirurgia. num primeiro momento,
quando entrou 17, 19, assim, não entendiam a importância. O próprio comprador, quem autorizava, não entendia. E aí depois eles foram vendo que realmente existia uma diferença entre os tamanhos e começaram a autorizar, porque tem uma diferença de valor, que não é tão grande, mas existe pela questão do próprio material, que é mais caro e tal, manutenção e tudo mais. E hoje em dia, eles já entendem, e como a doutora Dayana falou, já pedem mais 17 e 19, e o 24 acabou se tornando obsoleto. É mais utilizado para uma paciente que teve parto normal e que tem um pólipo maior, ou que tem um mioma grande, ou um convênio que o orçamento é um pouco mais baixo, e aí não vai autorizar um menor, e aí são todas as características que se esbarram, né? Tem um convênio que não vai autorizar, teve parto normal, aí o médico faz essa identificação Mas até a e questão pede. do convênio tá... É, Hoje em dia é difícil. É, mas difícil. isso é agora, porque no É, início a gente sim, precisava sim. justificar e tal. É. Porque além de a gente precisar escolher a alça adequada para o paciente, o convênio tem que estar de Sim. acordo, né? Sim. Porque mesmo que tu faça particular, a internação é pelo É, convênio. pelo convênio. E o material é pelo convênio. É. Então, existe muito isso. Você não pode escolher... Eu tenho o hábito de usar, porque o hospital que eu trabalha com várias empresas. Mas quem escolhe a alça, no final das contas, é a fonte pagadora, que é o convênio. Ele que te manda. Você pede, ele que te manda a negociação melhor que ele fizer. Você não tem não tem, aliás, nenhuma gestão sobre eu quero o Pemex, eu quero Medtronic, eu quero Prestige Medical. Eu não tenho essa gestão. Eu quero a de 19. Você vai justificar. Exatamente, eu quero a de 19. Mas quem decide qual empresa vai mandar, Então, no fim das contas, é a fonte pagadora. Tem a fonte pagadora, mas aí tem tudo. Tudo que a gente falou antes, né? De todas as nossas características relevantes. Porque muitas vezes pode existir uma empresa que entrou lá na cotação, que seja mais barata, mas é que tem problema. Que X médicos já reclamaram, que o ressecto já quebrou. Então, assim, é todo um conjunto mesmo. Eles fazem uma avaliação 360 da empresa que eles vão escolher. Não é só por preço, Não mas é só o preço. o preço conta em alguns casos, sim. E de uns 2 anos pra cá, eu acho já, que não tem existido mais dificuldade nenhuma pra tá pedir bem a mais menor. fácil. Não, eu não sim. tenho dificuldade nenhuma É. com a de 19. Só se for um caso muito específico, tipo um convênio que realmente não suporta o valor daquilo, e aí o médico se adapta. Mas é raro, né? É difícil, é isso difícil. não Eu não tenho esse problema, Graças a graças a Deus. Deus. Amém. Ah, foi agora. Quer que eu Os passe? casos clínicos. Se você quiser passar esse, Daiana, aqui. Pode Tá. passar. Aqui eu botei o exemplo, uma fotografia de um mioma grau 1, tá? Que foi totalmente ressecado com uma de 19, sem nenhuma dificuldade. Tá? Uma paciente com endométrio trófico, o colo também era trófico, mas resolveu o problema 100% com a 19 no mioma. É um mioma pequeno, não é um mioma grande, mas grau 1. E resolveu brilhantemente com a de 19. Aí esse já é um mioma maior, tá? Mas grau 0. Ele é maior, mas ele tem a vantagem de ser pediculado. Aí. Então, assim, o tamanho é maior. Mas também a técnica é um pouquinho diferente. E eu resolvi com 19, sem problema nenhum. E posso fazer uma pergunta? Nesse aí, você já tinha visto que era enorme mesmo e falou, vou no de 19? Tinha visto. A minha escolha, independente do tamanho do mioma, eu uso a 19. Uhum. Porque no momento que eu imagino que eu não vou poder usar 19, eu tenho que avaliar se é a melhor técnica. Entendi. Eu prefiro fazer em 2 tempos e usar 19 do que partir imediatamente para de 24. Porque às vezes Nesse você vai na momento, 24, ainda tem que fazer 2 ó, tempos, eu né? usei anos e anos e anos a de 24. Muitos anos. Eu sou da época do monopolar. Já usei monopolar. Aí depois fui para de 24 bipolar. Então, sempre usei. Mas de uns anos para cá, eu tenho preferido a de 19. Porque eu usar 24 nem sempre é garantia de que eu não vou precisar fazer em 2 tempos. Não me garante isso, porque além do tamanho, eu tenho o risco de absorção líquida. Eu tenho que levar isso em consideração também. Então, a minha preferência, mesmo em miomas maiores, é a de 19. Nesse caso, o mioma é bem maior, mas quem faz esteroscopia sabe que acaba sendo até um mioma mais fácil, porque é pediculado. Você vê, tinha uma base um pouquinho larga, mas que não apresentou nenhuma dificuldade. Com soro fisiológico, você trabalhando com uma pressão legal, exatamente. você tem um tempo para ressecar. Exatamente, vai fazendo tranquilamente. E aí, por isso, Thiago, que eu prefiro dilatar até 8, porque eu consigo tirar a peça mais rápido. Só uma coisa, tá? Provavelmente, por ser um ressecto de um calibre um pouco menor,
ele não joga tanto líquido para dentro da cavidade e provavelmente ele não infunde tanto líquido quanto o de 26. Eu não Então, talvez recomendo. você absorva menos Menos. líquido com o de 19 e com o de 26. Você raramente vai ter um overload com, por exemplo, com o Betoque. Por quê? Porque o fluxo dele é Ele desse é pequeno. tamanhozinho. Então, ele não absorve tanto. Então, acho que outra coisa que talvez tenha vantagem e te dá essa liberdade de demorar um pouco mais, fatiar uma para cada, sei lá, você tem que passar uma para cada 6 ou 7, sem fazer uma a mais, o fluxo que você joga lá para dentro é menor e a paciente vai absorver menos líquido. Mas- Então, você verdade. compensa, às vezes, por você, para o paciente absorver menos, você tem mais tempo para ficar trabalhando lá dentro. Então, acho que isso talvez seja um outro ponto também. E na prática, Tiago, não tem muita diferença assim, na prática que eu estou falando, na questão de, vamos falar de mioma, né? Na ressecção do mioma, o que eu vejo na prática. Uma passada de alça de 19 não é muito menor do que a de 24. Não tem essa diferença prática gritante. E aí você ganha tempo por absorver menos, por você ter um Verdade. fluxo menor. Já ganhei tempo dilatando menos. Isso, absorver menos. Teoricamente, vou lacerar menos. Claro que tem laceração, mas teoricamente eu lacero menos. Também economizo tempo depois, quando terminar a cirurgia. E consigo fazer ágil, porque ela assim, funciona tão bem como a de 24, na minha experiência. E aqui é um pólipo, é só a imagem de um pólipo também O ressecado. clássico, que é tão clássico quanto o ressecto, né? Que a gente tirou com o eu de acho que para 24. pólipo, realmente. Acho que a questão, você tá achando que tá tranquilo para mioma, para pólipo não tem Nossa, nem não porquê. tem nem porquê. Não. E aí, outra questão. Às vezes a paciente chega no meu consultório, uma paciente mais idosa, que a ultra mostra um espessamento de endométrio. Paciente mais idosa, a médica não quer que faça, e nem a paciente às vezes quer fazer sem anestesia. Eu, como não faço com anestesia no consultório, eu levo para o centro cirúrgico, até porque para mim é mais... Eu tenho um organograma bom no hospital onde eu trabalho. Eu prefiro fazer no centro cirúrgico, acho mais seguro para a paciente, mais seguro para mim. Então, eu acabo fazendo no centro cirúrgico. A grande maioria é convênio. E, às vezes, você vai só com a ultra, sem uma esteroscopia prévia, diagnóstica, porque ou o paciente tentou fazer e não conseguiu, ou não quis fazer, a médica achou melhor não fazer. E, muitas vezes, esse espessamento não é um espessamento, é um pólipo. Raramente o mioma, mas mais o pólipo. E você tá com 19, você resolveu o teu problema. Você, né, Mais entra a rápido. princípio só para fazer uma biópsia. Se tu entrar com Betoque, se tiver um pólipo maior, fica um pouquinho Dá um mais pouco mais de complicado. trabalho. E se dá mais trabalho. E se você tiver 19, você já resolve o problema. E aqui é uma de 17, um útero arqueado. Que aí no útero arqueado eu prefiro a 17. A gente colocou a de 17 mais para falar de todos da família, né? Mas pela essa dilatação, assim, também até para 19, acho que deve funcionar super bem. Sim. Né? Tem casos que eu uso a de 19, mas como septo, geralmente eu prefiro a de 17. Mas a de 19 e 17 também não vai mudar muita coisa. Excelente. Meu maior problema, Tiago, é o colo. É o que dá dor de cabeça. A dilatação, o falso trajeto e a laceração. Então, eu tenho esse problema. Tá? Tenho esse problema. Eu tenho esse cuidado para não ter esse problema. É que a gente sabe, 50% das complicações de esteroscopista tá no colo. Tá no Então colo. é clássico, às vezes o colega chama vem fazer esteroscopia para mim, é um polipinho. Aí você um polipinho, você fala calma. Mas o colo um colinho também. A hora que eu entrar, a hora que eu dilatar, aí eu falo se era um polipinho ou não era. Porque às vezes era um polipinho, mas era um colinho. Era um colinho. Esse colinho aí não era tão fácil. Exatamente. Então, acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração. E isso que a gente ficou brincando do clássico, né? Que, como a Daiana disse, ela já ressecto, ela já usou o monopolar. No monopolar tinha o menor, mas não tinha no bipolar. Então, acaba que o ressecto nunca sai, né? Da cena. O que muda é o tamanho, e aí as aplicações, ou o mercado, que agora também autoriza os menores. Mas o ressecto é a grande tecnologia que a gente tem para fazer esteroscopia. Então, você ter esse portfólio com diferentes tamanhos te dá uma autonomia maior para resolver os casos e dentro do clássico, do seguro, do que você já conhece. E quem faz esteroscopia, qualquer pessoa que faça esteroscopia, tem acesso ao ressectoscópio. Como você falou, que né? às vezes pode ter uma coisa que o convênio não autoriza. Exatamente. Né? Ao ressectoscópio você tem acesso. Seja
qual tipo for, você tem acesso. Outras tecnologias, nem sempre você tem acesso. Ou porque o hospital não tem, ou porque o convênio não paga, a paciente não está disposta a pagar, ou mesmo que a paciente queira pagar é muito caro. Então, não vejo um esteroscopista sem um ressectoscópio. Na hora que você comentou aquela hora, eu fiquei pensando assim, se eu falar, nunca será substituído. Eu acho que vai ser dificilmente, vai demorar muito para substituir, porque por mais que tenha ele é resolutivo. Ele é resolutivo. E agora... Bom, você é mais novo que eu, né? Quando eu comecei, era uma fortuna. Era assim, você precisava ter o teu ressectoscópio, a tua ótica, você levava de hospital em hospital. Então, cada médico tinha o seu. Não podia contar nem com o serviço, caro. né? Não, era caro. Quebrou, prejuízo seu. A gente, na época, quando eu comecei, era monopolar, não existia o bipolar. Cada um tinha suas alças, esterilizava, levava, e assim a gente ia. Dali, mudou para o bipolar, e do bipolar foi diminuindo de tamanho. E as outras tecnologias mais modernas, e assim, bacana, mais modernas mais ou menos, porque o laser tem há 20 anos, né? Mas é antigo, é uma tecnologia antiga, mas foi aprimorando. Mas não vejo, assim, nenhum cenário de um esteroscopista sem o ressectoscópio. Sem os É eletrodos. porque tem essas tecnologias novas que são específicas para algumas patologias dentro da esteroscopia. Exatamente. E o ressecto pega tudo. Resolve tudo. Exatamente. Não, e assim, quem for usar, vamos lá, um morcelador, esteroscópio. Ele não vai sair da diagnóstica e direto para o morcelador. Ele tem o caminho a passar. Ele vai ter que, entendeu? Ele vai chegar lá, no laser, ele vai chegar no laser. Mas ele teve que passar pelo ressectoscópio. Sim, faz parte do... Faz parte do caminho, aprendizado. exatamente. E ele vai aprender no ressectoscópio, na diagnóstica e no ressectoscópio. Que é o que todo mundo não, que não é em todo o Brasil que tem acesso. Mas é onde os serviços que têm esteroscopia têm acesso. Então, acho que começa por aí, Thiago. Não, achei maravilhoso. E você, eu te gosto. agradeço, né? Antes de você me Por outro agradecer, eu vou convite. agradecer, porque assim, a Duda, tá? Eu vou falar agora, mas por causa que não vou falar o nome da empresa. Porque assim, a gente tem vários brainstorms, tá? E várias ideias que surgem, até para o próprio evento do Estereotalks, aí agradeço a você, sempre com ideias boas. Você apoia minhas ideias doidas também. Eu falo, o que você acha? Não, mas se você mudar um pouquinho, vai. Eu acho que é assim que a gente evolui. Tá? Tendo parceiros legais, tendo amigos bons. Então é assim que a gente vai crescer. Então já começo aqui para a gente fazer o nosso encerramento. Tá? E agradecendo. Obrigado mais uma vez por acreditar no Estereotalks, parceira 2024, parceira 2026. E no tudo próximo der a certo, gente vai. 28, Não, com certeza. Dará certo, com com certeza, novas Thiago. ideias, com novas coisas pra gente colocar lá junto, que assim, a gente sempre tira alguma coisa boa dos nossos papos doidos aí. Sim, claro, essa troca de experiências, né? Que na verdade eu acho que foi a grande inspiração para você pro evento. Tirar do online, porque a gente mora em estados diferentes, então a gente acaba que conversa mais virtualmente, e trazer pro presencial. Então eu acho que tudo na vida, não só entre a gente, dentro do evento, é essa troca. Então é muito importante a gente poder trocar com uma pessoa que a gente confia, que a gente admira, e um ajudar o outro a crescer e evoluir, né? Então, eu e a Olivia, a gente adora o evento, a gente admira você. Eu fico super empolgada, que tá chegando e tem que resolver, tem que fazer. Tanto que a gente fez essa apresentação porque a gente achou que fosse importante, tá tudo Ficou muito amarradinho. E pra Dayana também tá amarradinho, de ter um roteiro, justamente porque a gente valoriza o evento e valoriza estar aqui. Então, eu que agradeço. No meu nome, no nome do PMEX, do meu pai, que deve estar assistindo, que também é seu grande fã. Então, é isso. E Dayana também, agradecer muito por você estar aqui. Que é isso, é nossa cliente, mas também é uma pessoa que eu admiro, minha amiga, que eu adoro. Então, estou muito feliz e muito à vontade aqui hoje. Nossa, eu que agradeço. E, assim, um privilégio estar aqui com o Thiago. É até emocionante, Thiago. É uma trajetória longa. Cara, é assim, emocionante ver você, ver esse teu sucesso. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo, de coração. Deixa eu acabar, antes de acabar, por favor, Olivia, por favor. Se você não Oi? falar, o teu pai... meu pai. É porque a Duda fala melhor que eu, gente. Até Não. parece. Eu fico só nos Você bastidores pode com falar ela. por dois hoje. Hoje vai falar hoje por eu tô- dois. Hoje a gente é. tem a presença da Rosa a primeira vez dentro de algo relacionado à empresa. Sim, é isso, mas é só repetir mesmo. Muito obrigada pela parceria e por fazer parte do evento com vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.